Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Félix e eu vim aqui dialogar um pouquinho com vocês sobre um tema chamado O Mundo Espiritual baseado em um Livro dos Espíritos. Antes de mais nada, eu agradeço a nossa diretoria doutrinária por nos ter feito esse convite para dialogarmos sobre um tema tão importante na nossa doutrina espírita. E, antes de começarmos a nossa exposição, vamos para o nosso momento de elevação, de prece. Convido a todos que comigo elevem os seus pensamentos ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que possamos também elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, elevar-nos rumo aos nossos amigos espirituais, aos nossos anjos guardiões, esses queridos irmãos que nunca nos faltam com sua assistência. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, conversando sobre a nossa doutrina espírita, divulgando ideias edificantes, e especialmente nesse momento de pandemia, nesse momento de convulsão planetária, nós rogamos com mais respeito e apreço pela misericórdia divina, para que acolha os nossos irmãos que neste momento estão hospitalizados, que estão nas UTIs, que sejam amparados pelos benfeitores espirituais, que sejam envolvidos por energias salutares, e que aqueles irmãos nossos que desencarnaram por conta da Covid sejam também acolhidos à pátria espiritual, auxiliados para que seu desenlace seja o mais tranquilo possível. Que nós espíritas, irmãos de fé, possamos juntos vibrar pelo nosso planeta, transmitir os nossos sentimentos de paciência, de perseverança, de resiliência, que são virtudes tão importantes nesse momento, que possamos, de todo o nosso coração, direcionar toda essa positividade para a nossa terra, que já está acolhida sob os braços do nosso Mestre Jesus, mas que nós possamos nos somar a essa corrente, assim como tantos outros trabalhadores do nosso GPEC. Que nós possamos também agradecer pela oportunidade de estarmos protegidos em nossos lares, com nossos familiares, que possamos agradecer pela saúde que temos nesse momento, que possamos também nos resguardar e que possamos também rogar a todos aqueles que dirigem todas as instâncias de nosso planeta para que sejam inspirados com responsabilidade, com segurança e que ouçam as vozes da ciência para acolher e dirigir o nosso planeta e os nossos cidadãos da forma mais adequada possível. Que possamos seguir nessas vibrações até o dia em que a Divina Providência fixar o termo dessa pandemia, para que nós possamos, finalmente, ter um encontro tão sonhado de amigos, de irmãos, e que essa paz, que essa energia de confiança tão importante na divindade nos envolva, nos ilumine, e que sigamos aprendendo como bons irmãos de fé que somos, e que assim seja. E assim, queridos amigos, animados por essa prece, por esses humildes pedidos e desejos de melhora para o nosso planeta, sigamos então com nossa exposição, que também tem muita relação com o que estamos vivendo. Como nós dissemos no começo, o tema que fomos chamados a dialogar sobre é o tema O Mundo Espiritual, baseado em um Livro dos Espíritos. E antes de mais nada, eu devo dizer que eu fiquei muito feliz com esse convite e com esse tema, porque eu acho que falar sobre o mundo espiritual
é, na verdade, resgatar em nós o espírito científico da nossa doutrina espírita, que durante a construção do movimento espírita brasileiro, argumentam alguns, não foi um caráter tão evidente. Muito mais evidente foi o aspecto moral da doutrina, o aspecto de consolo e a moral em suas inúmeras vertentes que deram luz ao nosso movimento espírita. Obviamente nós sabemos que o aspecto moral é extremamente importante, mas sabemos também como é importante utilizarmos desses espaços virtuais, por exemplo, para tratarmos desse outro aspecto que remonta, inclusive, à codificação espírita na sua essência, como nos trouxe o querido codificador Allan Kardec, que é o espiritismo enquanto ciência de observação e doutrina filosófica com consequências morais. Então, por isso, nós achamos que o tema mundo espiritual é bastante importante para ser dialogado nesse instante e em todo instante que falemos do espiritismo. Porque falar de mundo espiritual nada mais é do que relembrar-nos constantemente da nossa verdadeira natureza enquanto espíritos imortais envolvidos em uma cadeia complexa de leis e relações que regem o universo criado por nossa divina providência, Deus Pai Todo-Poderoso. Então vamos lá falar um pouquinho sobre esse tema. Bom, primeiro, o mundo espiritual, como os estudiosos do espiritismo devem saber, é o segundo capítulo da nossa obra principal da doutrina espírita, né, que é o nosso Livro dos Espíritos, ou Livro dos Espíritos. Coincidência ou não, eu andei observando isso, o capítulo 2, né, o capítulo 2º, ou melhor, capítulo não, o livro 2º, perdão, o livro 2º da nossa doutrina, ou melhor, de nosso Livro dos Espíritos, é o livro mais extenso dentre os 4 livros que compõem o Livro dos Espíritos. Como eu disse, talvez não seja por acaso, talvez não seja uma coincidência. Justamente porque é nesse livro que se encontra de forma mais predominante o aspecto científico da nossa doutrina. É tanto que em uma edição do Livro dos Espíritos, que salvo engano data de 2004, 2007, nosso Herculano Pires vem dizer que foi do livro 2º de O Livro dos Espíritos que se derivou o 2º livro da codificação espírita, que é também eminentemente científico, que é o nosso Livro dos Médiuns, que trata da parte do espiritismo experimental. Então, nesse livro 2º do Livro dos Espíritos, que é o mundo espiritual, nós temos um acervo riquíssimo e detalhado de tudo aquilo, praticamente tudo aquilo, melhor dizendo, que rege a nossa relação com o mundo espiritual e do que se trata o mundo espiritual nas suas mais diversas vertentes. Esse livro é dividido em 11 capítulos. Inicialmente, nós vamos compreender um pouco da natureza dos espíritos, né? Da origem e natureza dos espíritos, no capítulo 1. E aí nós vamos passar por ocupações e missões dos espíritos, vamos observar também os fenômenos que permeiam o nosso universo e que esse livro nos faz perceber que tem relação com o mundo espiritual, que são fenômenos da emancipação da alma, por exemplo, a questão do sonambulismo, do êxtase, da dupla vista, ou segunda vista também, como essa edição chama, e tantos outros fenômenos, a questão do sono, dos sonhos. Tudo isso nos vai sendo esclarecido através do método seguro e preciso do nosso codificador, né? E aqui eu abro um parênteses para dizer que a impressão que eu tenho quando Kardec estava fazendo ali a codificação é que ele se assemelha muito às nossas crianças naquela fase da curiosidade mais intensa, em que as crianças fazem perguntas atrás de perguntas, os famosos porquês. E de certa forma eu vejo isso no nosso codificador, nesse espírito investigativo do qual ele era animado, em que no processo de codificação, por exemplo, não satisfeito em fazer uma pergunta aos nossos espíritos superiores, Kardec já fazia outra pergunta complementar à anterior por querer se aprofundar ainda mais nesse processo. É tanto que, como vocês devem lembrar o nosso Livro dos Espíritos, tem às vezes perguntas que se dividem em subperguntas. Por exemplo, pergunta 236, aí vem a 236A, B, C, às vezes até a E, para a gente ver o quão intensa era a avidez de Kardec em se debruçar sobre o entendimento do mundo espiritual.
E também é curioso porque nesse processo de uma pergunta que se desdobra atrás da outra, nós vemos também uma semelhança com um método que foi utilizado por um filósofo grego famoso, que inclusive tem contexto no Espiritismo, que é o nosso Sócrates, na sua chamada maiêutica, que era justamente um processo de diálogo com seus pupilos, em que ele ia pouco a pouco inquirindo, perguntando aos seus pupilos sobre questões as mais simples, e ele percebia que os seus pupilos conseguiam desabrochar o conhecimento somente através das sucessivas perguntas que o Sócrates fazia. E é um método muito semelhante que a gente percebe também no Livro dos Espíritos, com a sua estrutura de perguntas e respostas. Aos poucos, à medida em que Kardec vai indagando os espíritos, novas informações vão sendo trazidas e ele intensifica suas perguntas através de novas informações. É isso que nós vemos ao longo de toda a obra. E se a gente se debruçar especificamente em alguns pontos desse nosso livro segundo, do livro O Mundo Espírita, nós vamos perceber coisas minimamente interessantes. Porque, como eu disse, né, além de esse livro servir para um resgate do caráter científico da nossa doutrina, nós vamos ver exatamente nele como esse caráter se dá de uma forma um pouco mais detalhada. Então, dentre a vastidão de conteúdo que esse livro nos oferece, porque de fato são muitas questões e muitos assuntos a serem tratados, um exemplo dentre tantos me chamou a atenção. E aí, novamente, nós entramos em contato com esse aspecto científico do Kardec, porque em inúmeros pontos desse livro segundo, do Mundo Espiritual, nós percebemos que Kardec se dedica a escrever mais de um, digamos assim, mais de um ensaio ou mais de um resumo teórico sobre determinados temas. Por exemplo, Kardec escreve um ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, Kardec escreve um resumo teórico sobre o sonambulismo, o êxtase e a segunda vista, e escreve também um outro resumo, né, um outro texto mais ou menos extenso, que é o texto que se chama Considerações sobre a Pluralidade das Existências. Então nós percebemos aí esse aspecto investigativo do codificador saindo à tona também. E é importante remontar ao ponto que eu trouxe lá do Espiritismo, referente à sua definição, né, como Kardec traz na sua proposta original, quando ele diz que o Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica com consequências morais, porque isso nos leva a entender a importância que nós espíritas precisamos dedicar ao estudo do aspecto científico do Espiritismo. Porque, por exemplo, num desses 3 resumos ou ensaios que Kardec escreveu, que são mais extensos, nós vamos encontrar, por exemplo, no ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, uma conexão muito clara entre esse aspecto científico e o aspecto moral. Porque nesse ensaio, Kardec se dedica a explicar um pouco sobre como se dão as sensações que os espíritos sentem, por exemplo. Há perguntas que tratam de espíritos que sentiam às vezes calor ou frio, né, quando do desencarne. E aí Kardec vai se debruçar um pouco sobre isso. E lá no ensaio teórico, Kardec vai delinear um pouco mais a respeito da constituição e da importância do perispírito nesses fenômenos. O nosso perispírito, que como Chico Xavier diria, é o mediador de inúmeros processos, né? É o envoltório semimaterial que conecta corpo e espírito. Então, Kardec vai explicando esse fenômeno, como é que se dá, como é que essas sensações se processam, né? Dizendo, por exemplo, que às vezes, quando do desencarne, nós sofremos um desenlace gradual, e às vezes o perispírito, enquanto mediador de corpo e espírito, só se desconecta do corpo gradualmente também. É por isso que às vezes ocorre essa repercussão de sensações que os espíritos relataram sentir durante o desencarne nesse contexto específico da codificação, em que as perguntas de Kardec trazem essas questões sobre as sensações de calor e frio, por exemplo. Então Kardec vai trazendo essa constituição perispiritual, trazendo toda essa explicação que é eminentemente científica, porque tem como objeto de estudo os espíritos, e nisso
é feita uma ponte entre um aspecto moral, um aspecto que, a princípio, é estritamente moral e não tem uma relação direta com a ciência. Então, para ser mais fiel a essa escrita, eu vou ler uns trechos aqui para a gente perceber melhor como é que se dá essa conexão do aspecto científico do espiritismo com o aspecto moral. A gente percebe inicialmente, lá nesse item Ensaio Teórico sobre a Sensação dos Espíritos, que é o item 257, o seguinte. Primeiro, Kardec traz uma explicação científica, que é a seguinte. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria, ou seja, a essência mais sublime da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual, pois esta reside no corpo. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, essas sensações estão localizadas nos órgãos que lhes servem de canais. Destruído o corpo, as sensações se tornam gerais. Daí, o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés. É preciso, porém, tomar cuidado para não se confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Ou seja, aqui a gente tem um primeiro panorama de como funciona essa relação entre perispírito e corpo, que vai ser desdobrada e vai ser destrinchada ao longo desse ensaio, do ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. E aí Kardec explica, por exemplo, que liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corpóreo, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, já que ele se queixa de frio e de calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Já os vimos atravessar chamas sem nada experimentarem de penoso. Logo, a dor que sentem não é uma dor física propriamente dita, é um vago sentimento íntimo, que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores, é mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. E aí continua essas explicações, como se produzem essas sensações dos espíritos, até que, desdobrando cada vez mais os argumentos, Kardec vai chegar num ponto curioso, porque é o seguinte, lá nesse item, em determinado momento, Kardec diz, algumas pessoas, então, vão apresentar objeções, no sentido de que adianta, por exemplo, ser espírito se eu continuo sentindo algumas sensações desagradáveis quando eu reencarno, ou seja, vale a pena ser essa potência imaterial, sendo que certas sensações persistem? E aí Kardec responde. E aqui nós chegamos justamente na conexão desse aspecto científico, que foi explicado antes, com o aspecto moral. E ele vai dizer o seguinte. Podemos ainda sofrer e muito, por longo tempo, mas podemos também não sofrer, até mesmo desde o instante em que deixamos esta vida corpórea. E aqui já existe um aspecto moral, um aspecto de ensinamento, ou seja, e os espíritos vão pontuar isso em outros momentos desse capítulo 2, do livro 2º, o mundo espiritual, como depende de nós abreviar os nossos sofrimentos na nossa atual encarnação. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós, mas muitos deles são consequência da nossa vontade. Remontando a origem de cada um, ver-se-á que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que poderíamos ter evitado. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? O homem que vivesse sempre com sobriedade, que não abusasse de nada, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, se pouparia muitas tribulações. Dá-se o mesmo com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira pela qual viveu na terra. Certamente não sofrerá de gota, nem de reumatismo, mas experimentará outros sofrimentos que não serão menores. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria, que quanto mais livre estiver da influência da matéria, ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos sensações dolorosas experimentará. Ora, depende dele libertar-se dessa influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolher entre o fazer e o não fazer.
Dome suas paixões animais, não alimente ódio nem inveja, nem ciúme nem orgulho, não se deixe dominar pelo egoísmo, purifique sua alma pelos bons sentimentos, pratique o bem, não ligue às coisas deste mundo mais importância do que merecem, e então, mesmo revestido do invólucro corpóreo, já estará depurado, já estará liberto da matéria, e quando deixar esse envoltório, não sofrerá mais a sua influência. Os sofrimentos físicos por que passou não lhe deixarão nenhuma recordação dolorosa, não lhe restará nenhuma impressão desagradável, porque apenas terão atingido o corpo e não o espírito. Sentir-se-á feliz por se ter libertado deles, e a paz de sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Ou seja, o que nós temos aqui é um testemunho claro, em bom tom, dessa interligação entre a compreensão do aspecto científico do espiritismo, qual seja as sensações que os espíritos sentem, com a nossa desmaterialização, a nossa busca por evolução, que minimiza esses impactos que nos atrelam à matéria. Ou seja, essa conexão é muito importante, é muito significativa e, de novo, por isso que é muito importante que nós nos debrucemos sobre o entendimento científico da doutrina espírita. Porque é à medida em que nós compreendemos essa complexidade de elementos que envolvem a nossa vida espiritual, nosso mundo espiritual, que estão lá descritos exaustivamente no nosso livro segundo, que nós conseguimos compreender as relações que as nossas atitudes, o nosso caráter, a moral, que as nossas atitudes vão ser úteis para o nosso progresso, por exemplo. É à medida que compreendemos esse caráter científico que nós percebemos como é importante também esse aspecto moral. E essa relação se dá em inúmeras passagens do livro, quando Kardec indaga, por exemplo, sobre os anjos guardiões, quando Kardec trata, por exemplo, da natureza dos espíritos, enfim, são muitos aspectos em que nós vemos essa relação e vemos essa importância. E ainda, falando um pouquinho desse aspecto científico, nós percebemos também, e uma sensação que eu tive com a leitura desse livro segundo, é como a grandeza divina é realmente insuperável. Nós percebemos isso em inúmeras passagens, como as coisas se encadeiam no universo de uma forma impressionante. Quando nós vemos, por exemplo, salvo engano, é a parte que fala sobre os mundos habitados, cujo título agora eu não lembro, não sei se é Pluralidade das Existências, mas Kardec faz uma nota de rodapé extensa, falando, por exemplo, sobre alguns mundos. Ele fala, por exemplo, sobre Marte, o planeta Marte, ser um planeta menos evoluído do que a Terra, e pontua o nível de evolução moral em que Júpiter se encontra, anos-luz do nosso. E ainda fala sobre a importância do Sol enquanto uma esfera de radiação, de vibrações dos espíritos superiores. E tudo isso demonstra como a grandeza divina se estende e se revela em cada um dos elementos de sua criação. É realmente um aspecto fantástico. Além, é claro, da misericórdia divina. No texto, na parte do livro, por exemplo, no item em que se fala sobre os anjos da guarda, há uma mensagem belíssima, assinada por São Luís e Santo Agostinho, em que eles explicam um pouco sobre a importância dos anjos guardiões em nossas vidas. E diria que especialmente num momento como esse, né, nesse momento de pandemia, em que existe essa convulsão e até mesmo um sofrimento planetário, é muito consolador saber que nós podemos contar com essas presenças que não se mostram para nós, mas que estão conosco praticamente o tempo inteiro, e às quais podemos recorrer, seja nos momentos de aflição, seja nos momentos de alegria, pedindo orientação. É tanto que nesse trecho fala-se que o papel do anjo guardião na nossa vida é similar ao de um pai que sempre vela pelos seus filhos, que fica feliz em ver as suas alegrias, mas que se entristece com as suas tristezas. Então, de certa forma, é muito consolador perceber tudo isso. E é uma percepção que nós espíritas só temos a partir do estudo, a partir da compreensão, da leitura
dos princípios científicos que regem a nossa doutrina e que nos foram revelados. Então, tudo isso é muito importante para o nosso estudo e para o nosso aprendizado. Outra percepção importante que nós conseguimos ter através desse contato com o universo e os aspectos científicos da doutrina é justamente quando Kardec indaga os espíritos, lá no livro 2º, sobre questões que, se nós simplesmente depositarmos os olhos materialistas, não parecem ter muito sentido, como a loucura, os convulsionários, por exemplo, que é um item específico do nosso livro 2º, as pessoas que sofrem de convulsões e de outras enfermidades, somente com um olhar ampliado e um olhar claro e que reconhece a existência dessas potências que são os espíritos, que também somos nós, que estamos no estágio de encarnados, mas também somos espíritos, somente esse olhar faz com que nós possamos compreender e entender esses contextos que puramente materialistas não fazem nenhum sentido. Então isso também é muito importante, é muito significativo. Além disso, nós percebemos, não só nesse item do ensaio teórico que eu compartilhei com vocês, mas percebemos também em inúmeras outras passagens e contextualizações e manifestações que o espírito, e isso pode ser uma obviedade, mas não custa ressaltar, mas muitos estados em que o espírito se encontra são mais ou menos ampliados a depender da natureza mais ou menos desmaterializada na qual o espírito se encontra. Ou seja, quando nós vamos ler sobre o sonambulismo, por exemplo, que é um estágio de emancipação da alma, os espíritos nos dizem que, na verdade, o sonâmbulo, embora esteja num estado de ampliação das suas faculdades espirituais, às vezes é afetado pelos preconceitos e ideias terrenas. Da mesma forma, na segunda vista, no êxtase, nas próprias sensações, como eu compartilhei agora há pouco. Então, os espíritos nos revelam, mais uma vez, nos esclarecem como a compreensão do lado científico da doutrina, e não custa repetir isso, porque creio que esse é um ponto importante para nos lembrarmos, como esse aspecto científico está interligado ao aspecto moral, ou seja, a essa nossa busca por uma desmaterialização, uma ampliação do véu que nos encobre da matéria, para que possamos enxergar pouco a pouco e cada vez mais a clareza da nossa natureza espiritual. Da mesma forma, nesse mesmo livro, os espíritos vão nos demonstrar em inúmeros itens, como por exemplo, nós ainda temos aqui na Terra um conhecimento muito limitado, é verdade. Basta ler esse livro para perceber, por exemplo, que os inúmeros conteúdos que nos são trazidos, como os que eu compartilhei agora há pouco, demonstram para nós como existe uma grandeza que não dá para negar no nosso universo. Basta nós olharmos, por exemplo, para um céu estrelado, para uma lua, para um sol, para a natureza de um modo geral, porque a natureza, como diria Chico Xavier, é sinônimo da manifestação de Deus. Basta nós olharmos para esses fenômenos e percebermos que existe uma grandeza por trás de tudo isso. É tanto que, em determinado item do livro 2º, quando Kardec indaga sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da natureza, os espíritos são muito taxativos em dizer que sim, os espíritos estão influindo nesses atos que reconhecemos como fenômenos naturais, e tudo isso revela uma grandeza e uma sabedoria que está destinada por Deus. Então é muito importante também nós pensarmos nisso, porque esse livro 2º, não só o livro 2º, mas o livro dos Espíritos como um todo, nos esclarece a respeito da grandeza divina, e importante dizer de forma racional, graças também aos esforços do nosso codificador, né, que com seu processo cuidadoso nos traz essa perspectiva de uma doutrina que pode ser compreendida pelo nosso intelecto, pelo nosso conhecimento, pela nossa razão. Como eu falei antes, a curiosidade que Kardec parece ter sentido
durante o processo de codificação era tamanha que nós vamos também perceber no livro segundo questões que às vezes parecem simplistas. Kardec indaga, por exemplo, se os espíritos acompanham seus funerais. E são perguntas que nós podemos ver serem formuladas por pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento da doutrina espírita. É por isso que eu penso também que o nosso livro segundo, né, talvez especificamente, pode ser direcionado também às pessoas que querem entender melhor sobre a doutrina, porque a estrutura com que o livro foi escrita favorece muito esse aspecto. Certamente, muitos leitores se identificariam com perguntas que Kardec propôs lá no livro, como essa da comemoração dos mortos e tantas outras, que são muito simples e muito, de fato, voltadas para que seriam feitas, na verdade, por alguém que não tem tanto conhecimento assim do espiritismo. Cabe lembrar também uma coisa, né, reforçando uma ideia anterior, que a menção ao termo mundo espiritual é trazida pela primeira vez no nosso livro dos Espíritos, lá no resumo da doutrina dos Espíritos, que está na introdução do nosso livro. O resumo da doutrina é o 6º item, salvo engano. E aí existe um parágrafo lá em que Kardec escreve que o mundo espiritual é um mundo primitivo, salvo engano, é um mundo primitivo, pré-existente e sobrevivente a tudo. Não sei se eu esqueci algum item. Mas isso nos leva também a perceber, porque é muito importante, a compreensão sobre a nossa verdadeira natureza. Muitas vezes nós nos encontramos, de certa forma, imersos demais no mundo material e esquecemos, por exemplo, dos atributos verdadeiros que nos constituem, como a imortalidade, como a eternidade, né, que são sinônimos, mas tem uma diferença também, como a natureza imaterial. Então, é importante também nós percebermos isso, porque até em conexão com um certo trecho do livro segundo, em que os espíritos nos convidam a ter resiliência, né, eles dizem que, na verdade, essa existência que para nós parece longa e ininterrupta, né, de 50, 60, 70 anos, na verdade, não é nada diante da eternidade. Pensemos da nossa natureza espiritual. Nesse sentido, podemos até pensar em um item sugestivo desse livro segundo, né, que é justamente aquele que trata da reencarnação, em que, de novo, nós vemos a associação entre ciência e moral. Porque Kardec, ali buscando entender qual o objetivo desse fenômeno em que o espírito vive várias vidas, várias vezes, ele pergunta aos espíritos qual é o objetivo da reencarnação, qual o sentido de tudo isso. E aí ele vai nos dizer, né, que o objetivo da reencarnação é justamente essa depuração, esse processo de missão, é um processo que a providência divina nos impõe para o nosso progresso e autoaprimoramento. Vou até consultar aqui o item específico, só para fazer uma leitura mais fiel, em que se trata do aspecto da reencarnação, dentre tantos aspectos. E aqui na pergunta 171, nós vamos ter esse esclarecimento, que é o item que também é no item Justiça da Reencarnação. E Kardec pergunta: em que se baseia o dogma da reencarnação? E os espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem? E aí outro trecho que eu marquei: somente entre os homens egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. De novo nós vemos que, tratando de um aspecto científico, Kardec vai fazer uma associação, ou melhor, os espíritos associam o processo da reencarnação com a misericórdia e a bondade de Deus. E isso por praticamente todo o livro, o que só reforça também, ao mesmo tempo, o caráter transdisciplinar da doutrina espírita, né? O caráter de ciência, filosofia, religião e também o aspecto artístico que tem sido incorporado recentemente, que só nos mostra o quão inovadora é a nossa doutrina. Vejam que esses aspectos estão
conectados, não existe uma separação exata entre ciência, religião, moral, filosofia, arte. Os aspectos se conectam e fica muito claro no Livro dos Espíritos em trechos como esse. Um outro aspecto também que a gente vai perceber, dentre tantos, no nosso livro segundo, é como os espíritos e como, na verdade, a nossa vida, de um modo geral, tem o nosso livre-arbítrio como um princípio extremamente respeitado. No trecho, por exemplo, em que Kardec trata da influência dos espíritos nos nossos acontecimentos, em nossos atos ou até nos nossos pensamentos, os espíritos dizem claramente, Kardec pergunta, por que é que nós não percebemos claramente essa influência, essa ostensividade na atuação dos espíritos em nossa vida? Os espíritos respondem que precisam nos deixar com a total garantia do nosso livre-arbítrio, de nossa liberdade, o que é de toda verdade. Porque perceber de forma mais ou menos clara essas influências poderia gerar um processo extremamente equivocado de nossa parte, em que nós poderíamos perceber muito nitidamente tudo isso e o nosso mérito não seria alcançado. Não só nesse item, mas em outros itens, fica muito clara essa importância do respeito ao livre-arbítrio em nossos atos e em nossas vidas. De forma semelhante, quando os espíritos tratam, por exemplo, da questão do esquecimento do passado, quando Kardec indaga sobre isso, e ele indaga com muita propriedade, com uma pergunta relativamente extensa, ele pergunta, na verdade, por que é que nós não nos lembramos, e já que falávamos de reencarnação, por que é que nós não nos lembramos daquilo que construímos em existências passadas, do que vivemos? Os espíritos respondem novamente como esses acontecimentos, essas circunstâncias, poderiam afetar o nosso proceder atual. Então fica muito claro que nós precisamos de fato nos fiar no nosso livre-arbítrio, na liberdade que temos aqui, e exercer a confiança sobre a providência divina. Diante desse conteúdo vasto que esse livro apresenta, né, o meu papel aqui está sendo muito mais trazer um apanhado de elementos desse livro que eu julgo pertinentes, porque, obviamente, toda a leitura do livro segundo é um banquete de esclarecimento, de aprendizado para a nossa vivência espírita, para a nossa cultura espírita, mas na impossibilidade, obviamente, no tempo que temos de esgotar todos os 11 capítulos desse livro, só me resta trazer esse apanhado. Um outro item que eu achei muito interessante também está presente justamente nas perguntas 242 e 243, em que Kardec, na sua ávida curiosidade, indaga os espíritos também sobre a percepção do tempo. E aí os espíritos nos dão uma resposta que é muito curiosa, inclusive, porque eles dizem que, em relação a essa percepção das 3 dimensões básicas do tempo, né, que conhecemos, que são passado, presente e futuro, os espíritos percebem o passado como se fosse o presente, da mesma forma que nós nos recordamos de algo através das nossas lembranças. E o futuro é a mesma coisa, ou seja, talvez nós possamos entender o tempo, nesse contexto, como algo que está dilatado mesmo, que não está tão circunscrito a essas esferas que nós encaixotamos de passado, presente e futuro. De fato, é assim. Na verdade, o tempo é um contínuo, nós podemos percebê-lo como uma linha que não se esgota, até porque o tempo do espírito é a eternidade. Então, eu penso que diante desse tempo, como eu falei, que temos aqui, esses são alguns pontos que eu gostaria de trazer, e só para tentar sintetizar, eu acho que a oportunidade de dialogarmos um pouco sobre o livro segundo, que é o livro que se chama O Mundo Espiritual ou O Mundo Espiritual, é justamente uma oportunidade de resgatarmos o espírito científico do espiritismo, que, como documentos, por exemplo, que são o edital do 4º Congresso da Juventude apontam, em determinados autores, que de certa forma o nosso movimento espírita teve uma predominância do aspecto moral. Então, essa oportunidade de discutir esse tema é também uma oportunidade de talvez reacender ou simplesmente reavivar
essa discussão sobre o caráter científico do espiritismo, investigativo, tal qual o nosso codificador trouxe lá, o aspecto de inquirir, de perguntar, de filosofar a respeito da nossa doutrina, de fato, com um ar questionador, ver de fato aquilo sobre o que podemos indagar, porque o espiritismo também como uma ciência e como um corpo de conhecimento, tem também a sua mutabilidade, né? Tem a sua renovação, à medida que os tempos se renovam, à medida que o progresso se renova, nós temos também essa oxigenação da nossa doutrina. Então, é com esse espírito investigativo que nós podemos empreender essa revisão adequada, obviamente, né? Esse olhar mais crítico e mais adequado para essa doutrina que tanto nos esclarece a respeito de tantos assuntos da nossa vida. Então, meus queridos, essa era a reflexão que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha sido proveitosa de alguma forma, espero que tenha sido clara e que possamos, obviamente, continuar sempre, né, estudando a nossa doutrina, nos prontificando a ler as obras, reler, analisar, sempre com critério, com todo o respeito que a doutrina merece, e divulgar também, propagar esses conhecimentos, propagar o nosso entendimento cristão também, né, porque nós somos espíritas cristãos, propagar a mensagem do nosso Cristo, corporificá-la, exemplificá-la, e vamos seguindo, aprendendo, passo a passo, nesse nosso caminho que é a eternidade. Eu mais uma vez quero agradecer a nossa diretoria doutrinária pelo convite, e para encerrar, vamos fazer o nosso momento de elevação, né, a nossa prece final, para encerrarmos esse momento, fortalecidos e energizados para as batalhas que continuam e que são muitas. Nesse espírito de diálogo, de aprendizado e de conhecimentos, agradeço a Deus Pai Todo-Poderoso pela oportunidade de dialogar sobre os conhecimentos da nossa doutrina espírita, que possamos manter vivo em nossos corações esse sentimento da nossa crença na imortalidade, da nossa natureza enquanto espíritos que não perecem com a morte, que são imortais, que possamos nos debruçar sobre o aspecto científico da nossa doutrina espírita, associando com seu caráter filosófico e com seu caráter moral, como vemos em tantos trechos do nosso livro, que possamos agradecer ao Mestre Jesus por ser o nosso amparador neste e tantos outros processos da vida. Que possamos agradecer aos nossos amigos espirituais e já exercitando esse espírito que os espíritos nos convidam a exercer quanto à comunicação com o nosso anjo guardião, eu quero agradecer sinceramente ao meu amigo de todas as horas, que me acompanha nas tribulações da vida e nas alegrias, e rogar que eu seja digno das suas inspirações, do seu auxílio, para que eu possa trilhar o melhor caminho nessa encarnação e que todos também possam proceder assim, amparados pelos seus anjos guardiões, espíritos protetores que Deus confiou em sua misericórdia para nos auxiliarmos nesta jornada tão desafiadora que é a reencarnação no planeta Terra. Neste momento, eu desejo que todos vocês sejam envolvidos com energias de paz e de luz, amparados em suas casas, em seus confortos. Rogo que possam estar protegidos ao lado daqueles que amam, com saúde, e que continuemos a exercitar a nossa resiliência, nossa paciência e principalmente a nossa esperança, porque nós sabemos que Deus é amor infinito, que não estamos desamparados e que todas as provas têm um propósito e que o termo exato desta prova que estamos vivendo chegará conforme a divina providência permitir. Assim seja. Obrigado.